Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa playlist sobre gestão de risco. Eu sou a Pan Semesato, sou analista de mini contratos da Rico. Se você perdeu alguma aula até aqui, não comece por essa. Volta um pouquinho, assiste as anteriores, inclusive nossa playlist sobre mini contratos. E aí sim, volta aqui e assiste essa aula, porque essa aula é extremamente importante. Nós vamos falar sobre como definir o risco por operação. Então a gente já sabe o que é risco, a gente já sabe o que são mini contratos, a gente já sabe os riscos da alavancagem e a gente já sabe que a gente tem que ter uma boa divisão de capital. E agora eu quero falar para vocês sobre uma palavra que a gente usa muito no mercado e que pode te assustar, mas eu vou tentar explicar de uma maneira facinho. A palavra é probabilidade. Então, vamos pensar que nós sabemos que o mercado pode subir, cair ou lateralizar. Como que eu tomo minha decisão, então? Se é para eu comprar, se é para eu vender ou se é para eu fazer nada? Estudando. Então, eu vou estudar o que o mercado já fez lá no passado para saber qual é a probabilidade do próximo movimento. Então, eu sei que se o mercado fizer, por exemplo, um movimento, vamos chamar de ABC? Então, se o mercado fizer A, B e C, na maioria das vezes, ou seja, vamos fazer 50%, vai, mais fácil de pensar assim. Metade do tempo, depois do A, B e C, o mercado sobe muito mais do que estava subindo antes. E 50% do tempo, ou seja, metade do tempo, depois do A, B e C, o mercado cai um pouquinho. Então, vamos supor que esse A, B e C seja R$10. Então, se eu comprar nos R$10, eu sei que o mercado pode subir metade do tempo até, sei lá, R$50, R$40. Sobe muito mais do que está agora. Porém, metade do tempo, ele volta para os R$9, por exemplo. Então, eu tenho uma probabilidade de 50%. Ou seja, metade do tempo dá certo, metade do tempo dá errado. Só que o que é legal? É legal a gente entender que na metade do tempo que dá certo, ou seja, que sobe, ele sobe muito mais do que na metade do tempo que dá errado, que ele cai. Então, quando dá errado, eu perco, mas eu perco menos do que quando dá certo. Ou seja, eu não sei quando vai ser. Para usar número redondo, vamos supor que você tenha 10 operações. Pode ser que 5 dê certo logo de cara, 5 dê errado logo de cara. Pode ser que seja uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, e assim por diante. Eu não sei qual é a ordem. Você não sabe, ninguém sabe. Se soubesse, não seria renda variável. E é aí que está o X da questão. Se eu não sei, se eu sei que tem uma probabilidade, porque eu estudei, eu já sei que toda vez que acontecer A, B e C, ele pode me dar um retorno muito maior, mas eu não sei se vai ser dessa vez. Faz sentido eu usar todo o meu dinheiro nessa única tentativa? Galera, pelo amor de Deus, espero que a resposta seja não, né? Não tem como ter dúvida dessa resposta. Não, não faz sentido. Não é lógico, não é inteligente colocarmos todo o nosso capital em risco em uma única operação, ou em 2 operações, ou em 3 operações. E é aí que nós temos que definir qual é o nosso risco para cada operação, de uma maneira que eu consiga aproveitar a probabilidade dos meus estudos para conseguir aproveitar todas as chances que aparecerem. E assim, galera, eu vou ser bem sincera com vocês aqui agora, tá? Eu vou dar dicas do que eu acho que é válido, do que eu acho que você deve fazer. Você não precisa seguir a risca. Eu conheço gente que aceita riscos maiores por operação, conheço gente que arrisca menos por operação. Você tem que definir, você tem que parar para pensar e falar assim, bom, se eu começar, por exemplo, com R$2.000 e eu vou operar um mini índice, varia muito de perfil para perfil, tá? Então vamos pensar que você defina que no máximo 3% do seu capital você vai colocar em risco por operação, e esta é a minha dica, que você defina um percentual
do seu capital total para o day trade para cada operação. E que esse percentual não passe de 3%, porque os 3% te dá chances de continuar operando depois. Você não está colocando muito em risco. Mas voltando para o nosso exemplo, você tem R$2.000, você vai colocar então 3% do seu capital em risco. Você vai colocar R$60 por operação. Aí você faz uma operação e ela dá errado. Fala, beleza, tô dentro da probabilidade, faz outra operação e dá errado. Aí, vamos supor que você já perdeu 2 vezes. Então você já perdeu R$120. Dos 2.000 que você tinha na conta, agora você tem 1.880. Como que você vai estar se sentindo nesse momento? Não quero que responda aqui para mim, eu quero que você responda para você e não se engane. Você vai estar ok com isso? Você vai falar, tá tudo bem, eu sei que faz parte, tá bem definido aqui o meu risco. Na próxima, eu tenho uma probabilidade de dar certo ou não. Se a resposta for não, putz, eu não vou conseguir, sei lá, contar pro meu parceiro, eu não vou conseguir dormir porque eu perdi esse valor, tá tudo errado. Aí você para tudo e pensa sobre qual é o seu apetite a risco para cada operação. Não adianta se enganar, falar que vai aceitar, por exemplo, R$60, e aí você vê uma operação que aconteceu o A, B e C, só que o risco dela tá 150, e você fala, ai, você quer saber? Tá tudo tão lindo, aconteceu, agora vai! E aí você coloca o dobro do que você queria, do que você aceitou, do que você se propôs a aceitar de risco em uma operação. Aí sabe o que acontece? Você está no meio da operação, o mercado oscila. Então ele pode oscilar um pouquinho contra para depois ir no seu objetivo, por exemplo. Nessa oscilação contra, se você está aceitando um risco muito alto, você não vai aguentar. Você vai falar, chega, não quero, sai, zera essa operação logo. Aí o mercado não pegaria o seu stop, ou seja, não pegaria o seu risco, você não teria perdido aquele valor que você definiu, e ele vai no seu objetivo e você teria ganhado 3 vezes mais. Aí eu brinco que isso é dor de corno. Sabe por quê? Porque você sabia o que você tinha que fazer, estava certa a sua operação, você só não soube controlar o seu risco. Você aceitou um risco mais alto, o que mexeu com o seu emocional, que fez você tomar uma decisão errada de sair da operação antes de saber se ela ia dar certo ou se ela ia dar errado. Então, o meu conselho é, vamos evitar isso. Já sabe que pode acontecer? Então, não vamos fazer. Vamos fazer o certo a partir de agora. Então, o meu conselho é, define. Seja 1%, 2%, 3%. Pode ser 10%? Poder pode, mas é aquela história. Se você perder 10% em uma operação, como você vai se sentir? Tudo bem? Então tá bom. Eu não aconselho. Eu aconselho no máximo dos máximos 3% por operação. Mas isso é algo que tem que ser definido antes de apertar o botão, para evitar que o seu psicológico comece a te auto-sabotar e você encerre a operação sem saber se daria certo ou se daria errado. E também para que você não assuma um risco muito grande, muito maior do que deveria, e perde tudo em uma única operação, sem ter chances de aproveitar as demais oportunidades que o mercado te dará naquele dia ou naquele mês, enfim. E na próxima aula nós vamos falar sobre o risco e o retorno. Como definir isso? O que é aconselhável? O que é risco-retorno? Parece um bicho de 7 cabeças. Mas pelo que você está vendo nessas aulas, eu espero que eu esteja conseguindo ensinar de uma forma simples e descomplicada para que você comece a entender essa gestão de risco e entender o porquê ela é tão importante para que você sobreviva com a gente. Então eu espero você na próxima aula. Um abraço!